muito respeitável Senhor, nós desejamos que entendais a posição de quem ama a Deus sobre todas as coisas, aquele Deus a que podeis dar o nome que vos convier. Ele jamais muda a sua bondade e o seu amor, por se tratar de outra raça ou pelo modo como é entendido por ela. Todos somos irmãos diante do Todo-Poderoso. Particularmente, tenho muita admiração pela figura grandiosa de Maomé, que teve um gesto divino de consolidar a fraternidade entre um povo. E essa unidade espiritual somente pode ter nascido do amor. Esse amor mal interpretado pelos que falam, pensam e escrevem. Amor que vem de Deus. E vindo de Deus, não pode ser destrutivo. É força divina, com a divina presença dos homens que representam esse Deus de bondade. As guerras nascem da ignorância dos homens, que levam o nome de Deus para a frente das batalhas, destruindo em seu nome, como desculpa para ficar em paz com a consciência. Como se enganam os que incentivam as batalhas e incrementam as guerras. São hipócritas os medrosos e os covardes, que ficam sempre distantes dos campos de lutas. Já vistes algum dos que criaram as cruzadas na frente das batalhas? Nem sequer os soldados os conhecem. As ideias de que a luta é de Deus vêm por intermediários que são igualmente covardes, que matam até os próprios guerreiros enfermos ou mutilados, exigindo dos que estão na frente a vitória. E quando a alcançam, as glórias são dos que não lutaram, e as honras são dos nécios, dos que recuaram dos perigos. Peço-vos desculpas se porventura vos ofendo com minhas palavras, mas se quero ter liberdade de conversar com um simples soldado, uso dessa mesma liberdade para falar convosco. A minha franqueza deve estender-se onde quer que seja e com quem me ouça, porque a palavra de Deus não pode encontrar obstáculos. Está havendo um equívoco nessa luta do Oriente com a Europa. Os mortos chegam a milhares de criaturas, todos nossos irmãos, filhos do mesmo Deus, ou seja, do mesmo Alá, como chamais. Todas as nações reunidas formam um lar maior, onde Deus ocupou o tempo e o espaço para nos dar a vida e meios de perpetuá-la, pois somos feitos todos da mesma massa divina e nós, por ignorância, destruímos essas possibilidades que a natureza gastou tempo para nos ofertar por amor de Deus e dos anjos. Que diríeis se fosse preciso matar todos os vossos filhos e irmãos em vosso lar? Qual a vossa opinião a respeito? Certamente seria contrário à guerra doméstica, à matança dentro do próprio lar, pois é contra isso que estamos aqui, procurando despertar os corações para a realidade de estarmos lutando por um pedaço de terra sem importância e destruindo somente porque nele foram colocados os restos mortais de um grande sábio, de um grande santo. Deveríamos então respeitar o resto da terra, porque toda ela passou pelas mãos mais sábias e santas de todos os sábios juntos. As mãos de Deus, as mãos de Alá,
O corpo humano que está sendo destruído sem respeito é instrumento divino que marca a presença de Deus no homem. E essa dádiva material dos céus para nós está sendo amontoada aos milhares para os festejos dos corvos, dentre eles mulheres, crianças e velhos. Tudo isso feito sem piedade, por estarem afastadas dos corações todas as virtudes geradas do amor. É o mesmo que afastar Deus da alma, abrindo as portas dos sentimentos para os agentes das trevas, brincando com a natureza divina que habita em nós. Eu gostaria de saber, em verdade, se entre os prisioneiros que as forças do Oriente já encurralaram, existe algum familiar dos cardeais, bispos ou papas, enfim, dos altos mandatários da Igreja Católica Apostólica Romana. Gostaria de saber se nos exércitos que defendem o Santo Sepulcro existem familiares vossos, ou daqueles que formam convosco o império religioso que representais, perdendo a vida na ponta de espadas e lanças, manejadas por hábeis matadores. Creio que não. É esse Jesus Cristo que nós pregamos, que não aceita que façamos aos outros o que não queremos para nós. É esse Cristo que nos esforçamos por imitar, quando pega a Santa Cruz e segue com ela até o topo do Calvário, aceitando ajuda, mas nunca transferindo para ombros alheios o exemplo de coragem que ele deveria dar. Ele é o nosso guia maior, que está sempre à frente de todas as guerras e das lutas de toda ordem, razão porque os seus discípulos nele confiam. Ele não manda, vai. Não somente fala, mas faz. Não somente distribui conceitos, vive-os. A coragem de viver pela paz, desejando à humanidade somente a vida, somente o bem e o amor, é a mais sublime que existe. Os homens que dirigem as nações se apoiam em homens, para não caírem nas mãos dos que pervertem a ordem. Os homens que pregam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo firmam-se nas virtudes e têm como defesa a conduta reta, que nunca falha. Os próprios soldados que agora vos protegem, amanhã poderão cortar a vossa cabeça em praça pública, dependendo de quem detiver o poder. E qual a vossa segurança? A maior segurança está em Deus. E para tal é necessário que cumpramos a sua lei, a lei do amor.